desse grupo de estudos do sábado de manhã. E eu inicio a minha fala retomando um trechinho do que o Carlos comentou, que ele aparece no capítulo 7 do livro Fonte Viva, que é psicografado pelo Chico, através do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Então, a partir disso, a minha fala e a dos colegas também vai ser feita com relação a uma analogia da árvore, comparando conosco, com a nossa vida e com a nossa postura. Existem diferentes tipos de árvores com caules diferentes, folhas diferentes e cada uma delas com as suas características e as necessidades. Assim como as pessoas, que cada uma tem o seu jeito de ser, a sua individualidade. Uma árvore frondosa, ela se manifesta por bons frutos. Da mesma maneira, uma pessoa que busca os ensinamentos de Jesus para a sua vida, ela é facilmente identificada pelas suas boas ações. Então, mais do que nunca, a gente tem que se dar conta que nós, como seguidores da doutrina espírita e também como estudiosos, nós devemos ser essas pessoas que são reconhecidas pelas boas ações. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Só que para uma árvore germinar e para uma árvore crescer, ela precisa da semente, que é o início, né? E o que a gente pode fazer uma analogia de semente? Semente, na nossa vida, como espíritas, a semente seriam os ensinamentos de Jesus, né? E essa semente, para se tornar uma árvore forte, frondosa, ela precisa de um solo fértil. Se a gente pensar no nosso dia a dia, nós somos esse solo fértil ou não, mais fértil ou menos fértil, em que a semente, que são os ensinamentos de Jesus, vai germinar. Então, ele pode ter esse solo, ele pode ter mais matéria orgânica e mais nutriente, ou ser um solo mais empobrecido, mais duro, mais seco. E é isso que vai determinar o crescimento da planta, se ela vai crescer, se ela vai ter um desenvolvimento mais rápido ou se ela vai ter um desenvolvimento mais contido, se ela vai sofrer um pouquinho mais para crescer, mas todas têm condição de ter esse crescimento. Pessoalmente, cada um de nós deve pensar como estão sendo as nossas ações, né? Como nós estamos agindo. E isso vai determinar as nossas vibrações, isso vai determinar o nosso dia a dia. E vai influenciar no nosso crescimento no caminho de Jesus, vai influenciar na nossa caminhada nessa encarnação, o que nós estamos fazendo, né? No livro Luz Imperecível, na mensagem Semeadura e Frutificação, diz que na natureza existe uma semeadura, a germinação, o crescimento e a frutificação. Da mesma maneira, o bem e o mal na nossa vida. Então, dependendo de como é o nosso solo e das nossas vibrações, de como nós estamos e o que nós atraímos, é o que vai ser desenvolvido, o que vai crescer, né? Dentro de nós tem espaço para o quê? O que nós queremos que desenvolva, o que nós estamos permitindo que entre no nosso coração. Também seguindo na mesma mensagem, fala que quem planta colhe ao seu tempo. E se colhe somente daquela variedade que foi plantada. Do que damos, recebemos. Então, se eu semeio intolerância, eu só tenho como colher intolerância. Se eu semeio incompreensão, eu só tenho como colher incompreensão. Agora, se eu semeio esperança, eu vou ter uma retribuição, eu vou ter uma colheita de esperança. E se eu semeio o amor, é isso que eu vou ter de retribuição. A semeadura
semente precisa de uma semeadura, né? E essa semeadura se dá por pensamentos, palavras, gestos e ação. E ações. E cada um só pode dar aquilo que possui. Então, toda semente, mais cedo ou mais tarde, ela vai crescer e vai frutificar. É por isso que é importante que a gente se dê conta do que estamos semeando, né? Do que nós estamos cultivando. E é por isso que temos que ter o máximo cuidado com o que levamos no coração, que o que a gente leva dentro da gente é o que vai frutificar. Continuando essa analogia da árvore, pode-se dizer que o semeador, já que as sementes é a palavra de Jesus, o semeador é próprio Jesus. Ele é o nosso grande cultivador de amor, de caridade e de humildade. E ele é a inteligência mais perfeita. É o mestre da sensibilidade e da compreensão das chagas da humanidade. Ele nos deu o exemplo, né? Então, o que a gente precisa fazer é seguir isso. E através do Evangelho e dos seus ensinamentos, é que a gente vai conseguir subsídios necessários para evoluir com muita fé e muito amor. Eu, como pessoa, e cada um de vocês, também são semeadores. Através das nossas atitudes no dia a dia, no trabalho, com a família, com as pessoas que estão mais perto e às vezes até as pessoas que estão um pouquinho mais longe, que a gente não se dá conta e acaba de alguma maneira tocando, né? Então, aqui no livro Boa Nova, do Chico, ele traz também um exemplo, né, mais concreto, que aqueles irmãos que seguem o Evangelho devem ser, sim, semeadores da paz e da alegria. E como a semente não germina sozinha, e a gente já havia falado antes, temos o solo, né? A terra. E a terra nada mais é do que o contexto que nós vivemos, né? O nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, a casa espírita, todos os lugares que a gente passa, que a gente frequenta. Então, fazendo essa análise das nossas ações, cada um deve pensar qual é o solo que eu ofereço no trabalho, né? Quais são as ações ou que pessoa eu sou na minha família? Qual é a energia que nós estamos emanando? Como são essas nossas vibrações? E a partir disso, o que está sendo atraído para o nosso lado? Nós estamos cuidando de nós, da terra, para ter uma boa colheita? Então, é preciso fazer uma análise, né, do nosso dia a dia com relação a isso. E a árvore, para crescer, ela precisa também da seiva, que através das raízes, ela é sugada da terra. E ela vai percorrer toda a planta, vai alimentando toda a planta, para que aconteça um crescimento sadio. E a seiva, ela pode ser vista como a presença divina. Ela pode ser feita essa comparação com a presença divina, que não é vista, mas que está em todo o nosso ser, né? Então, são os meus sentimentos. É o que vibra em mim, né? E quais são esses sentimentos que enchem o meu coração? Ele está cheio de paz, de amor, de gratidão? Nós estamos seguindo a palavra de Jesus? Ou nós estamos cada dia nos distanciando desse consolo do Evangelho e o resultado da seiva vem de um solo seco, de um solo arenoso e pedregoso? Quanto melhor seja o ambiente criado para o crescimento da semente, num solo equilibrado de nutrientes, melhores serão os frutos de uma árvore frondosa, melhor ela vai conseguir se desenvolver. E cada um de nós tem que cuidar do seu meio, do seu ser, né? Do seu solo, do seu ambiente, do contexto onde vive e dos sentimentos para praticar bem e evoluir nos ensinamentos de Jesus. Tá? Felipe, te convido a colaborar comigo, então, para complementar. Quais os elementos que tu acha que poderiam fazer um complemento do que foi falado até aqui? Bem, primeiro, boa noite a todos.
Agradeço por estar essa noite aqui, Francisco Costa, junto com os colegas, para que nós possamos fazer essa conversa e essa reflexão nas diretrizes do Evangelho, sobre o Evangelho e também sobre a doutrina espírita. Então, principalmente é importante ressaltar que essa passagem, né, ela está dentro, esse trecho está dentro de uma passagem titulada As Três Advertências. Então Jesus nos fala, né? Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, e batei e será aberto para vós. Todas essas três advertências, elas nos levam a movimento, a uma ação. Ele então nos faz as advertências do que precisamos. Essa ação é justamente para que nós possamos nos renovar, crescer e aí, com a sua própria analogia à natureza, e aí nesse caso a árvore, gerar bons frutos. E prosseguindo então, justamente essa questão desses elementos da árvore, né? Nesse caso o fruto, como bem a Cristina falou, né? O fruto, nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar é o nosso fruto. E nós temos que parar e refletir, o que nós estamos gerando, que frutos são esses? Ou melhor, como estamos alimentando aos outros? De que forma estamos alimentando? De uma forma positiva ou não? E temos que ter muito cuidado também com não aparentar uma árvore frondosa e não gerar frutos. Porque se já temos um esclarecimento, nós não podemos apenas aparentar sermos uma boa árvore. Nós precisamos gerar bons frutos. Um outro elemento também, para que nós possamos refletir hoje, é a semente. Nós podemos contar quantas sementes tem dentro de um fruto, mas nós não podemos contar quantos frutos serão gerados a partir de uma semente. Portanto, nós também podemos ser cooperadores do Cristo quando nós nós semeamos também através do Evangelho. Quando nós tocados, a gente, na realidade, modifica os meios que nós vivemos. Nós modificamos a família, nós modificamos o trabalho. Então, podemos ser cooperadores através de sementes que serão geradas através dos nossos frutos. Um outro elemento também importante para que nós possamos refletir são as estações. As estações, elas nos dão a noção justamente dos ciclos, de que cada coisa tem o seu tempo. Muitas vezes não está no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Muitas vezes uma árvore precisa de uma poda para que possa crescer e germinar depois. Às vezes temos períodos de seca, às vezes temos períodos de tempestade, e nós temos que ficar vigilantes. E ao mesmo tempo saber que precisamos esperar muitas vezes. Mas não uma espera, aquela espera ociosa, e sim uma espera de esperança, uma espera de confiança, uma espera de ação, como as três advertências que Cristo nos dá. Justamente para que possamos esperar, mas continuar progredindo, porque tudo tem o seu tempo. E um último elemento é o sol. Assim como Cristo, ele é o semeador, ele também é o nosso sol, ou seja, ele ajuda a que nós possamos florescer. Assim como a árvore precisa do sol para fazer a fotossíntese, né, transformar o gás carbônico, o oxigênio, nós precisamos também do exemplo do Cristo para que nós possamos nos renovar e assim podemos crescer. Diante de todos esses elementos, eu convido agora o nosso colega Éder a refletir sobre como podemos então dar bons frutos. Muito bem, boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar aqui, o Carlos, Felipe e a Cristina, e lembrar que Jesus, ele soube adaptar a sua linguagem. Nós estamos falando de um espírito mais puro que já botou os pés aqui na terra. E quando Jesus esteve aqui, ele soube se adaptar a nós.
utilizando uma linguagem simples e que qualquer criança ou adulto de qualquer nível intelectual de conhecimento entenderia da mesma forma. E quando ele utiliza a árvore, o fruto, provavelmente ele deve, naquele momento, ele deveria estar num ambiente que tivesse esses elementos. Aí olha para a árvore e compara a árvore, compara o fruto, as nossas vidas e os nossos sentimentos. Então a proposta, na noite de hoje, compartilhando com cada um aqui, é nós fazermos essa analogia, né? Trazer para dentro do nosso coração a aridez do nosso coração, né? Aquele coração mais endurecido, árido, que parece que não vinga nada, aquele coração que ainda tem espinhos, pedras, como diz ali naquela parábola do semeador que está aqui do lado, né? Precisamos encontrar esse meio. E o que estamos colocando aqui em conjunto é essa proposta. Então, como que nós reconhecemos o fruto da árvore, né? Ou seja, Jesus nos propõe como tu te manifesta, como tu fala, como tu pensa, né? E o que tu faz com a tua vida. Nós falamos de uma encarnação como se fosse, né, o início e fim de tudo. E nós sabemos que não. O missionário de Lyon, através dos espíritos que trouxeram a codificação, liderados pelo Espírito de Verdade, nos ensinaram a nossa verdadeira posição. Nós somos espíritos imortais. Estamos num processo transitório e que é rápido. Eu já estou com 50, Carlos. Eu me lembro depois de 40 anos atrás, e passou rápido, né? Daqui a 50 anos, né, eu não estarei no corpo. Estarei na vida futura, que é para onde nós temos que voltar os nossos pensamentos. Então, tudo que eu fizer aqui vai balizar esse futuro, o meu bem ou mal-estar. Então, nós reconhecemos, Felipe, os frutos, né, a partir da qualidade da árvore. É como tu falou, uma árvore muito linda e que ela não dá frutos, né, a gente já tem que dar uma desconfiada, né? Porque qual é o objetivo, né? Que todos se alimentem. E o Felipe falou algo muito importante, né? Um coração, um fruto tocado pelo Evangelho, ele modifica o seu meio. Uma casa que faz o culto no lar, ela modifica o bairro, ela modifica a rua, porque é uma luz que se acende. E todos os processos decorrem disso. Então nós reconhecemos sim, pelo que nós falamos. E como nós estamos falando com os nossos, né? Nós, num dos estudos lá, dos primeiros estudos lá no sábado, né, a gente foi analisar, né, as leis divinas, as leis naturais, né, e fazer uma troca ali com os 10 mandamentos, né. E eu lembro do mandamento, acho que é o terceiro, né, Carlos? Não matarás. Desculpa, eu cometi um agarro, não desliguei isso. O não matarás, né? Ah, mas nós não matamos. Será que nós não matamos ainda? Nós não matamos a esperança de alguém? Quando a esposa chega bonita e o marido não elogia, ele não mata a autoestima dela? Quando um filho chega para mostrar alguma coisa, a gente está olhando um interesse qualquer na televisão, nós não matamos a expectativa daquela criança? Então, a lição do Evangelho ela é bem mais profunda, ela é bem mais direta, para nos mostrar que nós, no fazermos, no falarmos, no agirmos, nós estamos demonstrando o fruto que somos. E aí, Carlos, vamos levar isso para o nosso âmbito de trabalho, né? Como espíritas, né? Será que a gente está fazendo essa lição bem feita, Carlos? Pois é. Aí é uma pergunta que bem direcionada, né? A nós todos, que nos dizemos espíritas, que temos, pelo menos, acreditamos na vida futura, que é uma diferença entre acreditar e saber. Aquele que acredita, ele pode acreditar por um raciocínio, porque estudou, que aprendeu, mas o que eu sei, ele já tem uma vivência. E nessa área, nós temos a mediunidade. E aí eu recorro a Joana de Ângeles, que neste livro aqui, Jesus e o Evangelho, ela pega exatamente essa parábola
e nos traz a questão da mediunidade, que conforme já nós mencionamos antes, o mestre Delion, Kardec, enfim, nos diz que todos somos médiuns, uns mais, uns menos. E em outra parte no Livro dos Espíritos, ele nos lembra que são provavelmente os espíritos que nos dirigem, que nos acompanham, interferem nos nossos pensamentos. E um trabalhador espírita tem que estar muito mais consciente disso. Um frequentador de uma casa espírita tem que estar muito mais consciente disto do que os outros. Hoje nós temos a facilidade da internet, do Wi-Fi, do celular, para saber, como o colega ali tocou, alguém em alguma parte, talvez em outro país, entrou em conexão com ele. Os espíritos entram em conexão com nós pelo pensamento. Então, os nossos pensamentos também produzem frutos. E Jesus, quando fala aqui da árvore, há uma passagem anterior que ele está se referindo aos falsos profetas. E aí ele traz da natureza o exemplo da árvore. Porque os apóstolos perguntam, porque até quando Jesus está ali, Moisés havia proibido aos hebreus o intercâmbio mediúnico. Isso não é do Espiritismo, isso existe desde que nós estamos na Terra. Porque no momento que o homem está encarnado, há um desencarnado. Acontece o intercâmbio. E aí Jesus vem e demonstra o intercâmbio. Quando ele cura os endemoniados, quando ele faz transfiguração, ele mostra as duas mediunidades. A atormentada e a de elevação. E a partir dali ele libera o povo novamente, né, a questão da mediunidade. E aí os apóstolos preocupados dizem, mas e os falsos? Como nós vamos reconhecer? E aí ele nos traz o exemplo da árvore, que serve para nós hoje. Muitas pessoas se aproximam às vezes da casa espírita na expectativa de ver fenômenos. O que acontecia em Israel naquela época. Os profetas tinham que fazer fenômenos. Aí era bem visto. E a mensagem do Cristo não é para fenômenos, ela é para corações. Ela é para modificar os corações. E ainda nós estamos com dificuldade de entender isso. Então, como o Hélio me convidou ali, né, nós, espíritos, vamos estar mais atentos. Né? A gente cuida muito do corpo físico, da higiene, da alimentação, mas e os pensamentos? Os meus pensamentos vão ditar as minhas companhias espirituais. Se os meus pensamentos forem bons, e isso todo mundo sabe o que é um pensamento bom, as companhias espirituais serão boas. Se os meus pensamentos não forem os mais próximos da lei divina, eu teria as companhias que mereço. Se o pomicultor não cuidar do pomar dele, os insetos vêm e se apoderam dos frutos. Só que nós somos os nossos pomicultores. Nós somos os responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Então, era isso. E Cristo, numa pedagogia muito simples, pegou elementos da natureza para explicar isso para nós. Então, estejamos atentos, meus irmãos. O que eu faço na minha vida? O que eu quero para o meu amanhã? O que eu quero para amanhã depende de hoje, inclusive na área dos pensamentos. As pessoas às vezes vêm numa casa espírita com algum problema obsessivo, como se a casa fosse pegar o obsessor e afastar ele. E a pessoa continua com o mesmo comportamento, os mesmos pensamentos, as mesmas raivas, não fazendo o mínimo esforço para dominar a sua raiva, a sua intolerância. Não vai adiantar.
logo ali ela pode cair de novo. Então essa advertência, né, buscando Joana de Ângeles, que eu colaborei com essa pergunta, né. Cristina, mais algumas considerações? Se a gente considerar ali, então, nas diretrizes do Evangelho, o que nos sustenta também, além do Novo Testamento, né, do Evangelho de Mateus por Emmanuel, pegando o capítulo 7, do versículo 16 ao versículo 20, a gente interpreta claramente que nós não seremos reconhecidos pela superficialidade da nossa vida, pelas nossas aparências, né? Nós seremos reconhecidos pelas nossas ações, efetivamente. Não por ter uma melhor condição social, ou cultural, ou financeira. O que realmente vai fazer diferença são as nossas ações. E nós, como espíritas, reforçando o que o Carlos falou, nós temos um compromisso ainda maior, né? Porque o nosso conhecimento, pouco a pouco, através dos estudos, vai se tornando maior. Então, a nossa cobrança também vai ser maior. Eu sei que eu devo agir desta forma, que eu não devo ser intolerante, que eu devo semear a paz e a alegria, como eu disse no princípio, mas através do Evangelho. Mas se eu só vier aqui dentro da casa espírita e ouvir todas essas questões e depois que eu sair da porta as minhas ações forem diferentes, a minha cobrança vai ser maior, porque eu estive aqui e eu sei como eu ouvi ou eu aprendi como eu tenho que agir. Só que na hora da ação efetiva, o meu comportamento não vai ser esse. Né? Então, não são ideias rebuscadas que vão me elevar perante ao meu semelhante, muito pelo contrário. Então, aí, como espíritas, a palavra de Jesus que nós estamos ouvindo, que nós estamos estudando, está servindo para o nosso aprimoramento pessoal. Nós estamos conseguindo com isso evoluir como pessoas. E como tu falaste da semente, né? O que nós estamos semeando, essas sementes estão tocando as outras pessoas. De que maneira? De maneira positiva, é o bem que nós estamos entregando para o nosso irmão. Se nós tivermos o bem, é isso que nós vamos conseguir entregar, senão não vai ser possível, né? E essa avaliação ela é muito importante dia a dia, né? Essa autoanálise para depois fazer uma modificação nos pensamentos, nas ações, mas a partir dessa nossa autoanálise, de saber como estamos nos comportando e como deveríamos fazer. Só fazer uma colocação importante que eu me lembrei agora. Como é que a gente se conhece, né? Eu tenho dificuldade de saber os meus defeitos. Aí tem uma técnica que é maravilhosa, né? Senta no sofá e chama a esposa, né, e os filhos e pergunta: quais são os meus defeitos? Eles vão enumerar certinho. Então não tem erro. Né? É uma técnica maravilhosa, porque eu não sei em que eu tenho que mudar. Chama a esposa que ela aponta. Né? Chama os filhos que eles dizem: pai, tu é assim, 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 assim. Então a gente acaba fazendo, né, um processo bem caseiro aí. Num outro estudo, até que tu não estava junto, foi quando vocês estavam fora, que a Daiane e o Felipe conduziram, e eu trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, dentro dessa questão das nossas ações, né? Que diz no Evangelho de Mateus, segundo psicografado pelo Chico II Emmanuel: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, com isso, eu passo a palavra para ti. Então, continuando essa nossa reflexão, bem dentro do que nós estamos conversando, eu trago um trecho que Emmanuel coloca no livro Ação e Caminho, no capítulo Sentimento e Ação. Ele diz assim: o sentimento cria a ideia cria o desejo acalentado forma a palavra, a ação detona resultados, os resultados nos traçam os caminhos nas áreas infinitas do tempo, cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesmo, a escolha é sempre nossa. E mais adiante Emmanuel vai sintetizar mais ainda,
lá no prefácio do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico, onde ele coloca que o pensamento cria a vida que procuramos. Então, com isso nós podemos perceber, né? O sentimento, ele vai alimentando esse pensamento, né? Que cria essa ideia, cria o desejo, e que por aí vai pelas ações. Então, o princípio todo começa lá no nosso sentimento. E aí, se nós estivermos dentro das diretrizes do Evangelho, que tipo de sentimentos nós estaremos vinculados? Que tipo de alimento que nós também estaremos consumindo para o espírito e por si só para o sentimento e toda essa cadeia que Emmanuel nos coloca? Então, nós podemos identificar aqui, inclusive, o elemento da seiva. A seiva, os sentimentos divinos, né, que Jesus nos trouxe, por exemplo. Então, se nós estivermos justamente nos alimentando desses exemplos, colocando em nossos sentimentos, nós estaremos nos aproximando mais do amor, da caridade, e logo nós estaremos também gerando frutos que se equivalem. Agora, se nós estivermos nos afastando dessa unidade divina, nos afastando disso, nós estaremos nos alimentando de outras coisas, provavelmente mais do materialismo. E aí nós vamos também estar gerando o quê? Frutos que equivalem ao egoísmo, à vaidade. Então, nesse sentido, nós temos como base para os nossos sentimentos justamente o Evangelho, para que nós possamos, através daí, né, educando nossos sentimentos, que nós possamos aí sim colocar nesses pensamentos, nas ideias, nas ações, que são os nossos frutos, essas diretrizes. Trago aqui também um trecho lá relatado no Viagem Espírita, que é um livro de 1862, onde Kardec, após ter lançado, né, o Livro dos Espíritos, os Espíritos através dele, né, ele sai então em mais de 20 cidades na França, faz mais de 50 reuniões, inclusive verificando quais frutos essa doutrina estava gerando. E entre essas reuniões, que aconteceu em Lyon, ele faz uma advertência aos espíritas, que também é uma advertência para nós hoje. Aqueles que veem o próximo com olhos ciumentos provam, só por isso, que estão sob uma má influência, pois que o espírito do bem não pode produzir o mal. Vós sabeis, a árvore reconhece-se pelos frutos. Ora, o fruto do orgulho, da inveja, dos ciúmes, é um fruto envenenado que mata quem dele se nutre. Então notem, né, nós estamos, além de nos alimentarmos, quando nós estamos nas diretrizes do Evangelho, nós também estamos alimentando os outros através dos nossos frutos. Isso Kardec também já dizia lá em 1862. E diante disso, e dentro desse contexto, sabendo dessa responsabilidade, né, que é essa educação dos nossos sentimentos e essa educação também das nossas ações, como nós podemos então nos aprimorar, nos auto-aprimorar? Bem, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos dá essa diretriz, né, essa recomendação. O primeiro ponto é nós fazermos o autoconhecimento. Nós já sabemos que somos espíritos, sabemos de onde viemos, que não começou no berço e nem vai terminar no túmulo. Então isso tudo nós já sabemos, somos espíritos imortais. Mas como que eu me conheço? Né? Tirando essa técnica caseira, né, nós temos que fazer uma reflexão muito profunda. Como é que a gente reconhece as nossas mazelas? Como é que a gente reconhece os pontos e como fazer esse processo? Em primeiro lugar, é reconhecer que nós temos uma dificuldade. Quando nós reconhecemos o problema, 50% já está resolvido. Porque o difícil é nós aceitarmos que temos um problema. Mas como eu bebo 3 litros de uísque por semana, né? Mas não sou alcoólatra. Nós vamos reconhecer que temos um problema, né? Que temos uma doença, que temos algo que tem que ser modificado. E como que a gente faz a mudança depois que a gente reconhece o problema?
Aí vem o autoaprimoramento, que é esse dia a dia que foi colocado aqui. Na mediunidade, é 24 horas por dia. 1 hora eu exerço na casa espírita, 2 horas na semana, mas e o resto? O resto é no dia a dia. Né? É policiando o pensamento, com quem eu me conecto. Mediunidade é fazendo o feijãozinho com arroz, bem temperadinho, com carinho. Né? Percebendo pelo olhar o filho quando ele está meio triste, né? A esposa às vezes também assim, tem que chegar, usar a sensibilidade, a mediunidade, a percepção para melhorar a nossa vida. Hoje eu falava com uma amiga, que eu não vejo há algum tempo, né? E ela comentando da dificuldade que ela tem com o irmão. Eles moram numa outra cidade. E ele é espírita, né? Espírita, né? E elas estão tratando de coisas familiares lá, um negócio de uma venda, de um imóvel, né? E ela vai conversar com ele lá na casa espírita. Ela espera ele na porta da casa espírita para falar e tratar do assunto. E ali ele trata serenamente, tranquilo, das orientações, concorda. Isso para mas por que na casa espírita? Não, se eu for na casa dele, né, ele me xinga, ele grita, ele se altera, ele acha que estão logrando. Então eu nem vou na casa dele, eu vou na casa espírita. Aí fiquei preocupado, Carlos, né, que as casas espíritas vão encher, né? Porque se nós não conseguimos ser dentro de casa que nós somos na casa espírita, nós temos um problema, né? Então nós não estamos nos aprimorando. Porque aqui nós buscamos a informação, o conhecimento, para colocar em prática aonde? Né? Dentro das nossas casas, nos tornando melhores, porque o Evangelho, como falou Felipe, é algo muito simples. A mensagem do Cristo, ela é simples, é comparada a elementos. O complicado somos nós. E eu sempre falo, né? A gente fala lá no estudo, não tem um problema na nossa vida, uma dificuldade que nós não encontramos a solução dentro do Evangelho. A questão é se a gente vai aceitar aquilo e a modificação e a expectativa que tem ali. As diretrizes que o Evangelho nos dá para nós fazermos o autoaprimoramento. Então não adianta nós sonhar em ser anjos sem passar pelo reconhecimento das nossas dificuldades. E o mal, queridos irmãos, está naquilo que tem que ser evitado. Se o meu mal é falar demais, controla a língua. Né? Se o meu mal é os ciúmes, vamos, né? Então o mal está naquilo que tem que ser evitado. E nós sabemos, cada um de nós sabe em que ponto nós podemos nos tornar melhores. Melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Normalmente as esposas são melhores que os maridos, né, Marco? Mas a gente está ali, tentando se equiparar a esse amor, né, esse sentimento mais elevado. O Evangelho, queridos irmãos, é para todos nós. E aí, Carlos, vamos fazer o que com a nossa evolução? Se nós estamos aqui, né, caminhando, né, buscando um sentido para a nossa vida, e pensando assim, né, o ponto alto do Espiritismo não é o fenômeno mediúnico, não é a reencarnação. A reencarnação é uma lei natural, divina, que não, né? O ponto central da doutrina espírita é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento. E aí? E aí o convite é feito a todos nós que estamos encarnados. Nós estamos aqui não a passeio, não a diversão, e não para somente buscar coisas materiais. Nós estamos aqui para desvendar a nossa parte espiritual. Desvendar ou mostrar ou incentivar, cultivar, fazer florescer as sementes que falamos lá no início, que são as virtudes que nós temos dentro de nós. Falta disposição, boa vontade, e nós fazemos esse, é o trabalho essencial da essência. Como a colega colocou antes ali, os colegas, as circunstâncias, o clima, as sementes e várias outras coisas no pomar são as circunstâncias da nossa vida. A família que eu estou inserido é uma circunstância, mas é uma circunstância necessária para que eu, essência, espírito, me autodescubra, me burile e melhore. Hoje as famílias dizem que estão falindo, e há quem até prega o fim da família, porque as pessoas que estão nas famílias não estão fazendo esse processo.
né? Processo simples de se descobrir como cristãos. Chamamos o Jesus de mestre, nós não conseguimos tolerar nada. Mantemos a nossa raiva, mantemos o nosso orgulho e não fazemos o mínimo esforço. E Kardec nos alerta, né? Os bons espíritos são aqueles que fazem esforços. Nós estamos aqui porque nós somos doentes espirituais. Nós não queremos desenvolver as nossas potencialidades. Se nós fôssemos bons, nós não estaríamos aqui nesta noite conversando sobre isso. E aproveitando o momento, e se fala muito em família no meio espírita, sábado nós teremos o dia da área da família, né? E a proposta do diálogo com o público vai ser família, um convite para ser feliz. A família é um convite para nós sermos felizes. Serão 30 minutos de explanação e depois aberto ao público para perguntas. Sábado, agora próximo, às 5 da tarde, aqui nesta casa. Então, é isso. A família, ela deixa de ser um problema e passa a ser a solução da nossa vida. A solução para a minha evolução. É assim que Kardec, com as técnicas agrícolas, que seriam as obras básicas, Cristo, com seus ensinamentos e suas exemplificações, e nós, com a luz de Emmanuel, de Joana, de outros mais, temos que fazer isso. Chegou o momento, meus irmãos, é agora. Chega de sermos um planeta de provas e expiações e vamos nos candidatarmos a pertencer a um planeta de regeneração. Regeneração, o nome já diz, vamos nos regenerar no bem. Então, fazendo aquela proposta diária, buscar o bem é ação, não é ficar parado, é ação. É isso que eu queria para... As considerações finais. Considerações finais. Se algum dos colegas... Cristina, quer fazer uma colocação? Eu faço uma colocação bem pessoal, assim, que eu vejo que a nossa família é, na verdade, uma sementeira. E, pessoalmente, eu acho que eu tenho a sorte, se a gente pode dizer sorte, de que o nosso núcleo familiar, ele está todo dentro da casa espírita, né? Então, somos eu, o Marco, meu marido, e as 2 crianças. A gente consegue... os 4 irmos juntos à casa espírita e os 4 envolvidos na doutrina, e que é muito saudável. Nós 4 aprendemos muito e desenvolvemos muito quanto a isso. Tem muito pela frente, né? Não foi, acho que a gente deu um passo, se chegou a dar um passo nisso. Então, também continuando essa questão de autoanálise, e eu acho que cada um pode pensar nisso. Eu hoje, como mãe e dentro da doutrina, eu vejo que eu sou uma pessoa melhor do que antes, por me dar conta de que as minhas ações não vão influenciar só em mim, vão influenciar nos meus filhos e vão ter influência também nos meus pais, porque os meus filhos vão seguir o meu exemplo. Não adianta eu dizer, vai pela direita ou caminha na calçada se eu ando no meio da rua. Eles não vão fazer o que a gente está dizendo, e sim o que eles estão acostumados a ver. A gente entra no carro, a primeira coisa que eles me dizem, tu não vai colocar o cinto? Sim, já estou colocando. Eles já estão de cinto, então assim, é isso. Eles vão ser influenciados pelas nossas ações. E também está no nosso compromisso de pai, de mãe e de filho, porque a gente vê aqui a mãe do Carlos junto, né? Pois é, que chega um não ponto sei se está que, escutando. mas chega um ponto que os papéis se invertem, né? Que a gente precisa pensar nisso, nas nossas ações. Outro dia nós estávamos jantando lá nos meus pais e surgiu essa questão dos pais mais velhos e tal, eles estão ali com 60 e poucos, e a mãe dizendo, pai, se um dia a gente precisar ir para uma clínica, não sei o quê. Então eles já têm essa preocupação deles voltarem a ser crianças, né? E a gente ter como que vai ser esse cuidado. Então,
as nossas ações, e no meu caso as ações deles também, né, dos nossos pais, é o que vai influenciando. E se a gente quer sim ter um mundo de regeneração, cada um tem que fazer a sua parte e cada um tem que espalhar essas sementes por aí e vibrar dessa maneira. Então, essas são as minhas considerações. Sim, e pegando justamente esse gancho, né, Cristina? Kardec, lá na questão 905 do Livro dos Espíritos, ele pergunta que alguns autores, né, estavam publicando belíssimas obras, mas que na realidade pareciam que não praticavam aquilo, ou seja, jogavam as sementes, mas não usavam para si próprio, como tu estava falando, né? E aqui a gente pode trazer para o nosso dia a dia hoje, não só autores, mas nós, enquanto autores da nossa caminhada também. Então, como tu bem falaste, né? Não adianta eu falar de um filho se o meu exemplo é outro, né? E os Espíritos respondem o que para ele? A moral sem ações é o mesmo que a sementeira sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não as fazei dar frutos que vos alimentem? Então, além de alimentar os outros, nós também temos a responsabilidade, principalmente com o esclarecimento, de nos alimentar. Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-se os próprios frutos. Então temos que ter o cuidado, principalmente agora, no mundo aí, às portas da regeneração, onde os regenerados devem ser nós mesmos, né? Nós temos que refletir o que nós estamos, né? Que tipo de ações nós estamos fazendo, tendo, né? Principalmente nesse momento um pouco turbulento e com as redes sociais aí, às vezes a gente tem que parar, fazer um filtro, né? O que nós estamos disseminando? Será que nós vamos disseminar ódio? Será que nós vamos disseminar inconformidade, até mesmo pessimismo? Ou nós temos que parar, refletir que há alguém no leme, né, que é Jesus, e que nós estamos passando por um período e que, se cada um de nós refletir e fizer essa regeneração, realmente nós estamos adentrando esse mundo. Minhas considerações finais, agradecendo, né, a oportunidade, em nome do Boa Nova, a gente agradece bastante a Senonia, que sempre acolhe muito carinho a todos nós, né, e dizer que todos nós somos como árvores, né? Então, vai chegar um dia, Carlos, que a gente vai estar num pomar, todas as árvores ali posicionadas dando frutos. Não vai ter árvore seca, não vai ter árvore improdutiva, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos regenerar. O mundo de regeneração não é um mundo exterior, é um mundo interior, né? A gente opta. Quem não quiser restaurar-se, regenerar-se, modificar-se, não tem problema, vai para um outro pomar, né? Onde as árvores são tudo meio diferente, né? Onde não tem nem defensivo agrícola para bater. Mas nós queremos ficar num pomar bonito, dar bons frutos, né? Conviver, fortalecer esse laço importantíssimo que é a família, porque senão nós estaremos entregando para o egoísmo o domínio de todas as coisas. Então eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui junto, né? Com a Cristina, com o Felipe, com o Carlos, e compartilhando com vocês um pouquinho do que nós fazemos no sábado pela manhã, lá do Boa Nova, né? Das 9 às 11h30 da manhã. Fica um convite aberto, quem quiser visitar e participar, o grupo é aberto, e de lá a gente retira essas diretrizes, esses elementos importantes para a nossa vida e ao qual estamos compartilhando com vocês. Carlos, obrigado por estar aqui com você. Então tá,